se inicia o 4º capítulo do tema da mensagem de hoje: Davi e Batseba, o adultério na vida dos cristãos. Aleluia. Ei, irmãos, aquele que pratica o pecado é do diabo, irmãos. Porque o diabo vem pecando, irmãos, desde o princípio. Para isso, irmãos, o próprio Filho de Deus foi enviado, irmãos, a esta terra e se manifestou para destruir as obras do maligno. Aleluia. Sabemos, irmãos, como Paulo falou em Romanos 7, versículo 14 diante, que é a lei espiritual. E ele dizia: contudo não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que ele é bom. Nesse caso não sou mais eu que quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aleluia. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus. Deus hoje nesse tema, Ele vai abrir o teu olho. Ele vai despertar você, irmão. Vai despertar você, irmão, a você viver em uma vida de santidade, em uma vida de temor, em uma vida de pureza. Aleluia. Tem muitos vivendo uma vida de imundícia. Glória a Deus. Traindo seus esposos, traindo as suas esposas, na oculta, na calada, achando que ninguém está vendo. Aleluia. Mas lembra-te de uma coisa: Deus está vendo, e mais cedo ou mais tarde a casa vai cair. O povo hoje, irmãos, a humanidade hoje já não sabe mais o que é um casamento fiel, um casamento verdadeiro, um casamento duradouro. Tantas separações que está acontecendo no mundo afora. Vamos falar acerca da vigilância espiritual. As escolhas erradas de Davi, irmãos, e de Batseba foram derivadas de atitudes espirituais apáticas, as quais denunciam, irmãos, a falta de vigilância. Embora esse texto, irmãos, que acabamos de ler, enfatiza o pecado de Davi, não podemos deixar, irmãos, passar de modo despercebidos a conivência de Batseba com os fatos diante de tudo. Não há o registro, irmãos, de qualquer protesto contra aquela situação, nem mesmo o mínimo índice de reprovação ou desconforto. Por isso, irmãos, consideramos que a sua participação também foi decisiva para a prática do pecado.
Ela não reagiu. Ela não gritou. Ela não disse não. Porém, ela cedeu. Porém, ela aceitou. Aleluia. Para entender o que ocorreu com Davi, irmãos, e como homem segundo o coração de Deus, como diz em 1 Samuel capítulo 13, como está escrito em Atos capítulo 13, versículo 22, pode trazer ruína para a sua vida e a sua família. Precisamos entender, irmãos, o que estava acontecendo com ele. Em que circunstância, irmãos, sua escolha ocorreu. Como acabamos de ler, irmãos, nesse livro, irmãos, de 2 Samuel capítulo 11, aleluia, no versículo 1, irmãos, em diante, temos o contexto dessa história, em que Davi, irmãos, comete um adultério com Batseba, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Mas Davi, irmãos, ele preferiu ficar em Jerusalém. Tais palavras parece uma crítica, né, irmãos? A atitude de Davi aponta para as circunstâncias em que pecou. Ao que parece, irmãos, Davi negligenciou as suas obrigações como rei de Israel. Ele deveria, irmãos, estar acompanhado e estar acompanhando o seu exército. Mas não, irmãos, não. Ele preferiu ficar em sua casa. Glória a Deus. Não congelado, irmão. E não ansiedade. A descansar um pouco e passear, irmãos. Enquanto o seu exército, os seus homens estavam em batalha. Aleluia. Irmãos, a escolha de Davi foi determinada por sua atitude de negligenciar seus adversários. Como servo de Deus, irmão, visto, irmãos, que a posição que ocupava foi estabelecida pelo seu próprio Deus. O Senhor havia ungido, irmãos, Davi como rei para governar e está à frente de Israel, conforme está escrito, irmãos, no livro de 2 Samuel. Aleluia. Em sociedade, irmão, e negligência, Davi, ao olhar, irmãos, pelo terraço de sua casa, ele avistou uma mulher, irmãos, que era formosa. Sabe o que estava acontecendo lá, irmão? Ela estava simplesmente tomando banho. Imagina a situação que o rei ficou. Imagina, irmãos, como alguém pode se sentir quando sai na sua varanda, ou sai no quintal da sua casa, nos fundos da sua casa, e avista um homem tomando banho sem roupa, avista uma mulher tomando banho sem roupa. É uma reação que muitas das vezes você não pode se controlar. Foi o caso do rei Davi. Ao deparar, irmãos, com uma mulher formosa tomando banho, a narrativa dos fatos, irmãos, para entender que Davi agiu de forma descuidada. Aleluia.
estava onde não deveria estar, irmãos. E ele olhou o que não podia olhar, irmãos. Ele cobiçou, irmãos, o que não merecia. Aleluia. E muitas das vezes você olha o que você não deve olhar. Você cobiça o que você não pode cobiçar. Muitas das vezes você está no lugar que você não poderia estar no lugar. E por isso que o pecado te cerca. Por isso que o pecado te abraça. Por isso que ele te domina. Porque você olhou e você olha aquilo que você não podia olhar. Você andou e você pisou com os teus pés aonde você não poderia estar. Você, aleluia, meu Deus, que tema glorioso. Glória ao nome do Senhor. Você cobiçou, irmão. Você cobiçou, irmão, aquilo que você não poderia cobiçar. Aleluia. Irmãos, talvez as grandes conquistas de Davi, irmão, narradas no livro de 2 Samuel, principalmente, irmãos, nos capítulos 8 e 12, a posição de segurança e o conforto que havia alcançado, irmãos, tivesse subido a sua cabeça. E nesse momento, o orgulho tomando conta do seu coração, a ponto de baixar a guarda espiritual de seu próprio coração. Ou seja, irmãos, ele havia deixado de vigiar, irmão, e esquecido que a carne é fraca. Como o Cristo falou em São Mateus capítulo 26, 41. Como está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. A história do adultério de Davi, irmãos, nos ensina como é necessário cuidarmos de nossa vida espiritual, mantendo constante vigilância, irmãos, para não fazermos escolhas erradas. Vigia, irmão. Vigia, irmão. Vigia você que está ouvindo esse tema hoje. Não descuida. Não descuida. Não vacila. Porque se você vacilar, porque se você confiar na tua carne, aleluia, se você achar que ela é fraquinha, que você pode dominá-la, que você tem poder sobre ela, você está enganado. Está muito enganado. Você está brincando com coisa séria. Está brincando com coisa que pode matar a tua própria alma. Aleluia. A carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne. Não brinca. Não brinca com o pecado. Aleluia. Bendito Deus. Deus quer abrir o teu olho
se inicia o 5º capítulo do tema da mensagem de hoje. Davi e Batseba, o adultério na vida dos cristãos.